Meu nome é Gabriela, eu sou fonoaudióloga há 28 anos, trabalho em Salvador há quase 20 e eu vim aqui hoje falar sobre a fotobiomodulação transcraniana. Qual é a ação dela quando eu tenho Parkinson? Como é que a ciência, a tecnologia se desenvolveu a tal ponto de ajudar numa doença neuromuscular, numa doença degenerativa neuromuscular? Primeira coisa para a gente entender isso, eu preciso entender a fisiopatologia do Parkinson. Bom, a fisiopatologia do Parkinson é uma alteração muscular da contração e do relaxamento do músculo. Quando eu tenho um desequilíbrio disso, eu tenho uma falha aonde na doença de Parkinson? Na produção de dopamina no estado de relaxamento e contração. Porque todo movimento que eu vou fazer, eu preciso ter um equilíbrio de sustentação e de relaxamento para manter esse músculo, para manter a sustentação e fazer um movimento. Pensando em fotobiomodulação, qual é o papel da luz no meu cérebro para fazer isso acontecer? Quando a gente fala de Parkinson, eu estou falando de uma falha na produção de dopamina. E eu tenho dopamina boa, dopamina ruim, que é o grande advento, né? Hoje discutido pela ciência, pelo desenvolvimento tecnológico. Mas para a excursão, para equilíbrio do movimento, eu preciso ter liberações sinápticas dentro da célula para o equilíbrio deste músculo, para o equilíbrio do movimento. Então, se eu aciono a célula, se eu consigo através da luz equilibrar as sinapses, a produção de cálcio e as liberações sinápticas de trocas que precisam ser feitas para a produção de dopamina em equilíbrio, eu preparo esse terreno biológico para o estímulo do músculo. Eu vou substituir a medicação? Não, eu vou substituir o treino muscular? Não, eu vou equilibrar a célula para que a produção seja mais eficaz. Mas isso cura? Não, isso não cura. Isso mantém o paciente mais equilibrado e tarda a evolução da doença, mas eu preciso entender qual é a ação. Para isso, o que é que a gente faz? A gente, no primeiro momento, antes da aplicação de qualquer outra tecnologia ou de qualquer outra terapêutica, eu aplico antes o capacete de laser, preparo o terreno biológico, preparo o músculo como se eu esquentasse ele para que a gente pudesse fazer a estruturação muscular, para fazer o exercício, para que tenha estabilidade. Na fonoaudiologia, a gente fala de um fator extremamente complexo, que é a voz. O paciente de Parkinson, ele tem um tremor, uma rigidez quando está chegando na fase mais difícil do Parkinson, de uma fase mais evolutiva da doença, ou da disfagia, que é o distúrbio de deglutição, que exige do paciente, que exige da pessoa um equilíbrio de sustentação muscular. E o que a gente sabe? Que a dopamina, a levodopa, ela aciona muito mais a musculatura estriada com fibra muscular do que a visceral. Então, quando a gente fala de faringoesofágico, eu tô falando de musculatura lisa. Então, eu de fato preciso de tecnologias que venham ajudar na minha melhora clínica. Então, no início do tratamento e até mesmo quase numa evolução da doença, isso tem uma melhora muito significativa. Então, a luz traz vida, mas eu preciso entender o que é que uma luz colimada, o que é um laser convergindo na área certa do meu cérebro vai fazer de ajuste. Isso eu penso no equilíbrio muscular. Mas vamos pensar na memória associada, porque o Parkinson traz alterações demenciais de memória. Quando a gente coloca nessa cabeça toda e que eu vou pegar desde a região frontal, que eu tenho um equilíbrio muscular, até a região cerebelar, que é do equilíbrio, isso vai dar um ajuste de todas as células cerebrais. É sobre isso.